Hoje a gente vai falar das propriedades da radiciação. Vamos embora comigo. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos. O meu nome é Fábio e hoje, dando prosseguimento ao nosso papo aí sobre radiciação, a gente vai falar um pouquinho das propriedades, tá? Mas antes, aquele recadinho rápido, se você ainda não é inscrito aqui, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tenho certeza que o nosso papo aqui sobre matemática vai te ajudar aí nas suas provas, beleza? Então vamos embora aqui, ó. Propriedades. Propriedade 1. Propriedade 1 fala o seguinte, ó. Quando a gente tem uma potência dentro do radical e o índice do nosso radical é igual ao expoente da potência, a gente pode fazer aí uma simplificação, beleza? Então, como é que funciona isso, ó? Raiz enésima de a elevado a n. Eu posso, como se fosse cortar o índice com o expoente, né? Então o resultado é a própria base aí da potência, que é o a, nesse caso, né? Então vamos ver o exemplo aqui. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Eu corto o índice com o expoente, fica a base, né? É o 3, beleza? Isso vale, pessoal, sempre que a base for maior ou igual a zero, tá bom? Ah, Fábio, e se for negativo? Então, esse é o ponto que eu botei de atenção aí, pessoal. Repara nesse exemplo, ó. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Vamos desenvolver um pouco isso aí, ó. Quem é que é menos 3 elevado ao quadrado? É menos 3 vezes menos 3, que vai dar o quê? 9, positivo, né? Porque menos 3 vezes menos 3 são sinais iguais e eu tenho um resultado positivo, né? E raiz quadrada de 9 é 3, positivo, né? Nesse caso, quando a base é um número negativo, essa regra, essa propriedade, ela não vale, né? Ou seja, ela só vale quando eu tenho a base aí da minha potência que está dentro do radical maior ou igual a zero. Beleza, pessoal? Propriedade 2. Pessoal, a propriedade 2, ela relaciona aí de forma bem clara a radiciação com a potenciação. Olha só, a gente pode sempre escrever uma raiz na forma de uma potência em que o expoente é uma fração. E é isso que essa propriedade mostra. Ó, raiz enésima de a elevado a m vai ser igual a a elevado a m sobre n, né? O índice lá da raiz vai para o denominador, tá bom? Um outro jeito legal de pensar nessa propriedade é o seguinte, né? Tem uma frase que diz o seguinte, ó. Tudo que está no sol vai para a sombra e tudo que está na sombra vai para o sol. Essa é uma frasezinha que ilustra aí só para você conseguir memorizar fácil. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, ó. O m de mamãe que está aí dentro do radical, o radical é como se estivesse fazendo uma sombra no m, né? Depois ele vai para o numerador lá. O numerador está exposto ao sol, não tem nenhuma sombra aí, né? E o n de navio que está lá no índice, né? Que está no sol, depois ele vai para a sombra, vai para debaixo do traço da fração lá que faz uma sombra nele, né? Então tudo que está no sol vai para a sombra e tudo que está na sombra vai para o sol, beleza? Vamos lá para o nosso exemplo, ó. Raiz quadrada de 5 à quarta. Como é que eu passo isso para potência aí com expoente fracionário? Eu vou jogar lá o índice da minha raiz para o denominador, então vai ficar 5 elevado a 4 sobre 2, tá? Isso aí vai dar 5 elevado ao quadrado, que é igual a 25, beleza, pessoal? Agora, propriedade 3 e propriedade 4, elas são muito parecidas, né? Vamos lá falar da propriedade 3, que é o produto das raízes com o mesmo índice, ó. Pessoal, é o seguinte, quando eu for multiplicar raízes que têm o mesmo índice, essa propriedade fala que eu posso juntar todo mundo na mesma raiz. Repara só, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, vou pegar um radical só, botar todo mundo embaixo dele. Então, raiz enésima de A vezes B, beleza? Vamos lá, por exemplo, ó, raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2. Então isso aí pode ser escrito como sendo raiz quadrada de 8 vezes 2, que é 16, né? Raiz quadrada de 16 é o 4, beleza, pessoal? A propriedade 4 é muito parecida, só que agora, ao invés de eu multiplicar radicais diferentes, eu vou dividir, né? Então, raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B, também posso juntar todo mundo num radical só. Então fica raiz enésima de A sobre B, beleza? Exemplo, ó, igual a propriedade 3, ó, vou usar exatamente os mesmos números aí, ó. Raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2, isso vai ficar raiz quadrada de 8 dividido por 2, que é raiz quadrada de 4, né? Que é 2, beleza, pessoal? Propriedade 5, ó, potência de raízes. E aí é o seguinte, é quando eu tenho uma potência e a base da potência é uma raiz, tá? Então, raiz enésima de A elevado a m. O que eu posso fazer? Essa propriedade diz que eu posso pegar esse expoente aí e jogar lá para dentro do radicando. Então fica a raiz enésima de A elevado a m, tá bom? Vamos para o exemplo, ó. Raiz cúbica de 8, isso tudo aí elevado ao quadrado. Então o que a propriedade está me dizendo? Que eu vou pegar esse expoente aí e vou jogar lá dentro do radicando. Então vai ficar raiz cúbica de 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é igual a 64, então fica raiz cúbica de 64, que é igual a 4. Beleza, pessoal? Propriedade 6, ó. Raiz de raiz. Essa propriedade está me dizendo o seguinte. Quando eu tenho
duas raízes em sequência, n é a raiz de uma raiz, eu posso multiplicar os índices aí, né? Então quando eu tenho aí uma raiz de índice m dentro de uma raiz de índice n, eu vou pegar um n, vou multiplicar pelo m, então vai ficar uma raiz de índice n vezes m do a, beleza, pessoal? Vamos dar um exemplo aí, ó. Raiz quadrada de raiz cúbica de 729. Então, pego o 2, multiplico pelo 3, fica o quê? Uma raiz com índice 2 vezes 3 do 729. Ou seja, fica uma raiz sexta de 729, né? 2 vezes 3 igual a 6. E essa raiz sexta aí é fatorando, né? Fazendo todo aquele processo que a gente aprendeu, vai dar 3, beleza, pessoal? Para fechar, ó, uma propriedadezinha aí que é bem fora do usual, né? Que é multiplicar o expoente e o índice pelo mesmo número, um número qualquer, né? Que eu posso fazer isso, né? Então ele está me permitindo o seguinte, ó. Quando eu tenho uma raiz enésima de a elevado a m, eu posso pegar um número qualquer, que eu chamei de p aí, e posso multiplicar tanto no índice quanto lá no expoente, lá no radicando, que essa igualdade se mantém, ou seja, eu continuo tendo o mesmo resultado, né? Então vamos lá dar um exemplo aqui, ó. E esse exemplo deu uma complicadinha um pouquinho para a gente dar uma passada em outras propriedades também, tá? Então fica o seguinte, ó. Raiz cúbica de 8 ao quadrado, eu botei aí que eu posso multiplicar por 2, né? Tanto o índice quanto o expoente aí do radicando, né? Então ficaria uma raiz de índice 3 vezes 2 e uma potência aí que é do radicando de 8 elevado a 2 vezes 2, né? Multipliquei por 2 tanto o índice quanto o expoente. Então ficaria uma raiz sexta de 8 à quarta, né? E aí, repara só que o 8 eu também posso escrever como sendo uma potência. Então vai ficar uma potência de uma potência dentro do radicando, né? O 8 ele é 2 ao cubo, né? 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é 8. Então 8 é 2 ao cubo, né? Então eu reescrevi isso aí, ó, raiz sexta de 2 ao cubo elevado à quarta. Aí como é que eu faço isso? Aquela propriedade lá de potência, né? Quando eu tenho potência de potência, eu posso multiplicar os expoentes. Então isso aí vai ficar uma raiz sexta de 2 elevado a 3 vezes 4, que é 12. Usando a propriedade número 2, vai ficar 2 elevado a 12 dividido por 6, né? Tudo que está no Sol vai para a sombra e tudo que está na sombra vai para o Sol, lembra? E aí, 12 dividido por 6 é quanto? É 2, né? Então isso aí é 2 ao quadrado, que é 4. Beleza, pessoal? Então por hoje a gente fica por aqui. Espero que eu tenha te ajudado aí com todas essas propriedades. A gente ainda vai fazer alguns exercícios aí pela frente nas próximas aulas. Mas se você ficou com alguma dúvida, já escreve aqui embaixo que eu respondo para você. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Um abraço, até a próxima.